Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês todas as informações dessa segunda-feira. Se está gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Créditos está na descrição, se caso queira assistir o vídeo completo, mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Sobre o jogo de sábado, alguma surpresa em mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco? Já escrevi, já Tá de novo aqui, mas podia ser o de novo para o Flamengo e Vasco, né? Vamos colocar já os números do confronto. Vou usar um termo que o Lédio Carmona já usou recentemente. É constrangedor. Vamos trocar aqui para os números de Flamengo e Vasco. É constrangedor o retrospecto recente do Vasco contra o Flamengo. Constrangedor. Mas alguém esperava algo diferente de sábado? A gente está vendo números e informações da soberania rubro-negra no Clássico. O Vasco não vence o Flamengo há 10 jogos. A última vitória do Vasco em cima do Flamengo foi em 23. Gol do Puma. Nos últimos 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo e 2 triunfos do Vasco. No Brasileiro de 24, o Flamengo goleou o Vasco por 6-1 no Maracanã. E o Vasco não vence uma final em cima do Flamengo desde 1988. E não esquece que no Brasileiro de 2023 o Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo. E parou e o jogo terminou 4-1. Não, eu não esperava outro resultado diferente. Aí, cara, é muito simples. É fácil analisar isso aí. É um time muito forte contra o outro que é muito mais fraco que ele, cara. Então, o mais forte vai ganhar do mais fraco. De cada 10, no mínimo 9, cara. A gente chegou nessa situação. Não tem muito que enfeitar o discurso sobre isso, cara. Dói nos vascaínos, é constrangedor, é frustrante. Cara, mas nesse momento e nos últimos anos é assim. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Isso não tem nada a ver com o tamanho do Vasco, da história do Vasco. É o momento atual. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Então, cada 10 jogos ele vai ganhar pelo menos 9. Até que esse ciclo se renove e o Vasco consiga voltar a ser a jogar contra o Flamengo do tamanho que o Vasco merece, entendeu? Isso é um erro esse gol do Vasco, você vê que é um erro de posicionamento, né? Olha aqui. Do Wesley juntamente com o Arrascaeta. E a furada do zagueiro, que a bola no que proporcionou o Nuno fazer a finalização. Mas você sentia pelo jogo que o Flamengo poderia fazer um gol a qualquer momento, em função daquilo que estava acontecendo. Eu estava conversando com o Lédio antes aqui, André, sobre um dos problemas que vai precisar o Carille resolver o mais rápido possível. O Vasco, quando ataca, ele tem um problema de recomposição muito grande. A maioria dos times que você vê jogando um futebol que agrade, todos eles têm essa recomposição com uma velocidade absurda, que já começa fazendo essa marcação na saída de bola do adversário, ou então quando você perde na continuidade da jogada, coloca pelo menos 7 jogadores na sua parte defensiva. O Vasco tem essa dificuldade e mostrou isso pelo menos nesses 2 jogos, quando ele era atacado. Não tem uma força ofensiva tão forte. Então você vê o próprio Verratti se desgastando demais, com bolas longas, ou então tendo que ele puxar o contra-ataque. Né? Que é completamente inviável. Então o Nuno deu uma arrumada, deu um equilibrado no meio-campo, juntamente com o Paulinho e com o Hugo. Talvez a entrada até do Cocão, né, do Matheus, ali na cabeça de área, pudesse reforçar um pouco mais. Aí você perde em termos ofensivos. Tem muito trabalho ainda para ele fazer. Mesmo assim, em alguns momentos do jogo, foi um time que jogou de igual para igual. Tentou competir, foi digno. Eu acho o seguinte, o Vasco, para você encarar o Flamengo hoje, com a diferença técnica que existe, ele tem que jogar sempre com 3 volantes. 3 volantes. Reforçar a marcação, como foi no primeiro jogo. Aí dessa vez ele abriu um pouco mais, de novo ele competiu, saiu na frente, mas a diferença é muito grande. Tem que dar tudo certo, tudo errado com o adversário. E o Flamengo, não sei se o Maestro concorda, ele fez um bom jogo, mas não foi um jogo nota 10. Foi um jogo nota 7,5. Um jogo suficiente. Suficiente para ganhar do Vasco. Para ganhar do Vasco, ganhar do seu rival. Quando o Flamengo faz um jogo nota 9, 10, é 6-1. Pois é, exatamente. Não, e outra coisa que o Carille até reparou, e realmente a gente viu novamente no sábado, né, Lédio? Quando toma um gol, parece que abaixa a guarda. Quer dizer, não tem uma reação, tá, claro, né? Que... tomamos o gol, sabe aquela coisa ali, de motivação direta. Parece que abaixa a guarda. E isso a gente vê
Agora, vê se você concorda. Você fez um post recente sobre... Você usou a palavra constrangedora, né? Tem sido o embate... O jeito que o Vasco acaba se entregando nos jogos também, né? Principalmente quando toma o gol, né? É constrangedor a diferença técnica. Embora o maior rival do Vasco seja o Flamengo, isso não vai mudar com o que eu vou falar. Não. Mas no momento, o adversário do Vasco não é o Flamengo. Não. O Flamengo hoje briga por título de Libertadores, vai jogar o Mundial, briga por Copa do Brasil, por tudo aquilo que disputar, tem elenco incomparável ao do Vasco. Se o Vasco achar que a missão dele é ganhar do Flamengo, ele vai se ferrar, cara. A missão do Vasco hoje é se reerguer, cara. Exato. O Vasco tem que olhar para ele, não para o Flamengo. Exatamente. Então o Vasco tem que ter dinheiro para montar um elenco, reformar São Januário, se reestruturar, porque a diferença não é só técnica, é uma diferença gigante hoje de estrutura, de orçamento, assim, de expectativa mesmo daquilo que você pode fazer no futuro recente. Se o Vasco mirar o Flamengo, e hoje o Flamengo é inatingível para o Vasco, ele vai ser muito infeliz. O Vasco tem que mirar o próprio Vasco nesse momento. Por isso que eu escrevi e falei em troca de passe de sábado, escrevi ontem nas redes sociais, que esse ciclo pode levar 5, 10 anos. É inapelável isso acontecer. E o torcedor, a maior parte deles, me deu razão, porque é uma reconstrução muito árdua. E isso aí não é uma discussão política. Eu não conheço política no Vasco, conheço só o Pedrinho, que trabalhou com a gente aqui. Se eu não tivesse trabalhado com o Pedrinho, nem o Pedrinho eu conheceria, porque eu não faço parte da política do Vasco. Não conheço ninguém da oposição, da situação, não sei quem está trabalhando com o Pedrinho, a não ser o Felipe, que eu conheço quando jogador. Então, cara, você tem ali um trabalho para fazer de reerguimento de São Januário, de reerguimento econômico, de imagem, de tudo, cara, de tudo. E de manutenção da torcida. De manutenção, de apoio à torcida. Não tem jeito. Boa notícia, o português é um bom jogador. Fizeram uma boa contratação. Tem que esperar se o Garré vai funcionar, o argentino, se o Lloyd vai conseguir pegar no tranco, não tem entrado bem. Agora, é um trabalho de muito longo prazo. Não é para olhar jogo contra o Flamengo, é para competir contra o rival, ver o que acontece e não ter muitas expectativas. O campeonato do Vasco é contra os times que, como ele, vão brigar por uma vaga na Sul-Americana e para não passar sufoco no campeonato. Esse é o campeonato do Vasco. E tentar, quem sabe, um brilhareco, uma possibilidade de uma coisa maior numa Copa Sul-Americana, que é uma Copa, digamos, democrática, né? Que se apresenta ali para todo mundo. Mais ou menos quando o Josh lá, da 777, chega e fala, acabou, nunca mais, vamos disputar um jogo. Bravateiro que veio aqui falar bobagem. Com diferença de investimento. Na verdade, cara, esquece o Flamengo por hora. Porque por hora o Flamengo, o Flamengo está inatingível para o Vasco. Não tá. Isso aí, cara, não é difícil de entender. Dói, mas não é difícil de entender. O que não pode é o Vasco, mais uma vez, ser rebaixado para a segunda divisão. Isso é que o Vasco tem que pensar. E pensar em outra coisa. Já que não fez a obra, não começou a obra no início do ano, não estou nem discutindo se era para começar ou não. Estava previsto. Não começou, paciência, seguimos. O Vasco tem que contar com o São Januário no Campeonato Brasileiro. A torcida, com o São Januário, que eu quero dizer com a torcida. O craque do time continua sendo a torcida do Vasco. É o melhor jogador do Vasco. Então, ela que vai salvar o Vasco no campeonato. O Vasco tem que cuidar de São Januário, cuidar da segurança, para o estádio não ser interditado. Tem um monte de gente aí. Acho que a reestruturação do administrativo, eu acho que também é o pontapé inicial para que possa recuperar tudo isso que você está falando. Um monte de gente aí espalhado pelo Brasil afora, doido para interditar São Januário. Então, tem que cuidar da segurança, organizar bem os jogos, lotar o estádio, a torcida tentar fazer diferença, ajudar o time. E a partir do ano que vem, tenta fazer a reforma do jeito que foi prometida e do jeito que foi planejada. É o que o Vasco tem. Contar com o torcedor. O torcedor é que pode salvar o Vasco no resto da temporada. Para brigar em cima na Sul-Americana e para se salvar no Brasileiro. Copa do Brasil, minha opinião, seguir até onde der para ganhar dinheiro. Ano passado, por um pouco, não chegou na final. A torcida do Grêmio não foi suficiente para impedir que o Inter deixasse a Arena com a mão na taça. Do Flamengo, com Pedro Henrique Torre, que chega ao vivo também neste Sport Center. Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
Tudo bem, Marcela? Um bom dia para você, um beijo, um abraço também aí, Marra, Jailson, todo mundo com a gente neste Sport Center. O Cícero falava aí, mais um Fla-Flu em uma decisão de campeonato carioca para o Flamengo, a 7ª decisão consecutiva de campeonato carioca. De 19 para cá, o Flamengo carimbou a sua vaga em todas essas decisões, 19 com o Vasco e ano passado com o Nova Iguaçu, o restante Fla-Flu. Então é isso, tá 2-2 empatado nessas finais aí e vai ter um tira-teima neste ano nessas duas decisões. O Cícero já falou, quarta-feira e agora sábado ou domingo, não sabemos ainda, vai ter uma definição ainda hoje, possivelmente, sobre esse segundo jogo. Flamengo que, enfim, avançou com uma vitória, novamente uma vitória sobre o Vasco, de virada, 2-1. O Bruno Henrique deixou o seu 100º gol com a camisa do Flamengo. E aí um golaço do Luiz Araújo depois também, o Nuno Moreira fez o primeiro do Vasco, mais 55 mil pessoas no Maracanã, mas o Bruno Henrique preocupa porque o Flamengo não sabe exatamente muito bem se vai poder contar com ele, tem um treinamento agora pela manhã, ele ia ser reavaliado e aí tá todo mundo na expectativa do informe ali do Departamento Médico do Flamengo para saber quais são as condições do Bruno Henrique. Muito importante nessa temporada, na Supercopa, nos clássicos, vem muito bem o jogador, mas saiu com um incômodo ali em uma das coxas no segundo tempo. No Maracanã se falava que não parecia ser nada grave assim, mas de fato vai ser reavaliado e aí tem aquela preocupação porque o Felipe Luiz está na política do não vou matar ninguém, entre aspas, no campeonato carioca, e é sempre bom lembrar, se tiver algum incômodo, mesmo uma lesão pequena que seja, uma semana, muito pouco tempo para a recuperação, então a gente vai ficar acompanhando aí. Aí pode ser o caso, entrar o Luiz Araújo, que vem muito bem na equipe, como eu disse, fez um golaço no Maracanã, a gente fica nessa expectativa aí, Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu, e aí, como eu disse, vai ter essa reavaliação no camisa 27, o Wesley, a priori, sentiu alguma coisinha ali, foi cãibra, mas também a gente vai ficar de olho para trazer informação para o fã de esporte. Marcela. O que eu quero falar de Flamengo 2, Vasco da Gama 1. O Vasco saiu na frente, tomou 2 gols depois e reclamou demais da arbitragem. Até o Pedrinho falou. E o Flamengo, que não está muito preocupado com isso, já está na final diante do Fluminense. Isso aqui é o Mengão. A missão vascaína não era das mais simples. Precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar à final e viu o objetivo ficar mais próximo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ryan foi derrubado por Léo Pereira. Felipe Coutinho cruzou. Lucas Freitas não finalizou, mas Nuno Moreira aproveitou. O primeiro do português recém-chegado com a camisa cruz-maltina. Antes disso, Léo Jardim já havia salvado o Vasco nesse chute de Varela. Léo Ortiz, de cabeça, também fez o goleiro trabalhar. Até que aos 33 minutos, Arrascaeta arriscou. A bola desviou na defesa e sobrou para Bruno Henrique. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Foi o 100º gol de BH com a camisa rubro-negra e o 11º sobre o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Feliz, individualmente, mais uma marca, 100 jogos, 100 gols com a camisa do Flamengo, num clássico tão pegado, tão difícil. E quando o Lucas Freitas perdeu para Gerson, sobrou capricho ao capitão rubro-negro, que rolou para a Plata ao invés de concluir. No segundo tempo, Plata teve a chance. Léo Jardim pegou, mas aos 24 minutos não teve jeito. Luiz Araújo fez fila e finalizou no canto para virar. 2-1 Flamengo, a terceira vitória no ano sobre o rival, em 3 jogos. Foi um excelente jogo, fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram e a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo. Com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Pelo 7º
7º ano seguido, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, o rubro-negro já começa a decidir o título aqui no Maracanã. E temos mais uma oportunidade para continuar fazendo história. É um grupo que colocou já na mentalidade que gosta de chegar em finais, que gosta de levantar taças, e esse é o nosso objetivo. O Flamengo vem praticando um futebol muito bonito, muito consistente. Ganhou a Supercopa do Brasil, faz uma campanha com os titulares excelente no Carioca, mas tem essa rivalidade. A única vez que o Felipe Luiz, como treinador, perdeu foi para o Fluminense, do Mano Menezes, e agora eles se enfrentam na final. E esse gol polêmico, hein? Para você, o Bruno Henrique estava impedido, sim ou não? Então, eu estava assistindo o jogo, eu reparei ali, eu falei, ele está à frente um pouquinho, eu falei, está impedido. Aí quando passou ali, eu falei, ele está impedido. Aí veio o VAR e falou que não. Quer dizer, é muito louco isso. Para mim, ele estava totalmente impedido. Braço, mão, ombro, nas costas, passou a linha. Aí veio a linha e ainda me deixa mais indeciso. Porque para mim, ele está impedido. Aí deu, por isso que está dando essa confusão. Essa linha, e quem marca essa linha aí, vai ter que entrar com uma régua no VAR ali, porque a olho nu, para mim, estava impedido. E tem um detalhe, 100º gol do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. De fazer gol contra o Vasco. É um cara que estava aí no radar do Dorival Júnior também, excelente jogador, mas é um lance bem questionável. É um lance ruim até por uma semifinal, né? Um campeonato tão importante como é o Carioca. Fica essa dúvida. E o Vasco da Gama, que já tinha saído na frente, aí tomou um empate, aí o Flamengo volta para o jogo depois disso. O Flamengo tem, assim, um equilíbrio a seu favor, né? Porque um treinador também, você vê até nas palavras ali, na forma de comandar o grupo, ele não atrapalha, ele ajuda, e ainda quando chega com essa pressão toda para cima dele, ele sabe sair com categoria, né, o Felipe? Então, acho que é isso que traz para dentro do Flamengo um grupo muito forte, ainda mais no seu comando, que não tem aquelas palavras ásperas, tem o posicionamento, cada um faz a sua. Um companheiro já olha para o outro, já sabe o que tem que fazer, porque estão sendo bem treinados para isso. E não precisava a régua aí do VAR fazer a diferença. Mas o Flamengo é um time a ser batido por todos, né? Não só pelo Fluminense agora, que vai ter uma final espetacular no Rio de Janeiro, mas é um time a ser batido por todos, o Flamengo, que é um time muito forte. Já tô até com pesadelos. Primeira rodada do Brasileirão, Flamengo e Inter. Só isso. É o primeiro jogo? Rio de Janeiro. Vamos começar bem, hein? Vamos ao que interessa. Melhores momentos na tela do Clássico. Bigode, achei até que fosse ser um jogo parecido com o primeiro, mas achei que essa tensão que se criou do Vasco entrar muito acelerado, não só no campo, querer brigar, Verratti... Pô, porque o Léo Pereira, no lance ali, de fato, o Ryan, que é moleque, e o moleque vai fazer uma coisa, outra, e tá tudo bem. Ele dá um chute na bola no Varela, no chão, o Léo Pereira só vem e fala assim, não faz isso. Aí o Verratti vem querendo sair na mão, nananã. Falei, é o jogo que o Flamengo precisa, porque tem a vantagem. Jogo nervoso, tudo que o Flamengo precisa. Tirar o Vasco da estabilidade que precisava pra ganhar do Flamengo, que não é fácil. Nervoso, pior ainda. E o Flamengo foi lá, fez o dever de casa, Bigode. Aliás, mata com o dever de casa, né? Venceu o jogo sem maiores dificuldades, mas com algumas polêmicas que traremos em breve. Queria a sua opinião sobre o jogo. Bom, GV, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nandão, já falamos também. Eu vi muitos analistas, muita gente dizendo, até durante o jogo, que o Vasco teve bons momentos, que foi um duelo equilibrado. Particularmente, eu não vi isso. Eu não vi. Talvez até a parada técnica, o Vasco pudesse ter tido ali um pouco mais da bola, pudesse ter incomodado o Flamengo em um ou outro momento, mas nenhuma chance clara de gol. Acho que a principal chance até a parada técnica foi o cruzamento do Piton, que ele chutou pro alto, e o Rossi olhando pro alto, deu tapinha para escanteio. Mas de jogada criada, eu não vi. Pelo contrário, eu vi um jogo que foi bem controlado pelo Flamengo na maior parte do tempo. E aí, eu acho que entra a questão da qualidade dos jogadores do Flamengo, da maturidade dos jogadores do Flamengo, porque por mais que seja um grupo diferente do de 2019, você tem jogadores multicampeões, tanto pelo Flamengo como por outros clubes. Então você já tem esse aspecto de saber jogar uma partida decisiva. E eu acho que o Flamengo estava na dele. O Flamengo tinha vantagem, aí sofre o gol. E o que mais me deixou assim, surpreso positivamente foi o fato do time não abrir mão das características mesmo estando atrás do placar. O Flamengo não se desesperou, o Flamengo não tentou resolver de qualquer maneira,
não fugiu daquilo que o Felipe acredita que o time tem que fazer dentro do campo. E isso, para mim, é a grande notícia do jogo. Porque era um jogo eliminatório, era um jogo contra, não sei se o maior rival hoje, mas certamente um dos maiores rivais. Historicamente, sim, hoje é o Fluminense. Hoje é o Fluminense. Eu acho que e aí levando em consideração Carioca e finais, né? Sim, sim. Não, e até pelo que o Fluminense vem conquistando também, né? No cenário nacional e internacional. Então eu acho que foi um jogo, assim, não vou dizer soberano do Flamengo, porque saiu atrás, o Vasco teve uma outra... Mas foi um jogo, no meu ponto de vista, absolutamente controlado. Mas é isso que eu tô falando. A grande mídia, não todo mundo, tá colocando de uma forma que se o gol do Bruno Henrique, que foi provado por A mais B, a gente vai trazer todos os elementos aqui, de acordo com a regra do Carioca, foi legal, estão colocando, tipo assim, se esse gol não fosse validado, o Vasco venceria de 5-0. E parece que é uma realidade paralela que estão criando, Nando. GV, a gente sabe como é que funciona o futebol e as pessoas vão tentar encontrar justificativas para o injustificável. E a gente sabe, como a gente está falando do Rica, a diferença hoje entre os dois clubes é gritante, não só em termos de campo e bola, não, porque a galera se limita muito a ver o produto final, mas a gente fala de fora para dentro, porque a diferença muito maior é a de fora para dentro, com relação à organização, dívidas do clube, conquistas nos últimos 10, 15 anos. A gente sabe como as coisas aconteceram. Eu estive nos dois clubes e sei como funciona. E os dois em situações difíceis. E de lá para cá, o Flamengo cresceu exorbitantemente. A gente estava lá quando estavam em momentos ruins, né, GV? A gente estava capinando aqui com o facão na mão, aqui, o matagal. Só que a galera acaba querendo ver só o produto final. E pela diferença que a gente vê das duas equipes, eu achei que o Vasco criou muito poucas soluções para tentar fazer com que o resultado mudasse. Por exemplo, o Verratti foi muito pouco acionado. Qual é a maior arma do Vasco hoje, ofensiva? Ele caiu sozinho uma hora lá, mano. Sabe por quê, GV? Porque ele foi acionado em um movimento que não é o dele. Ele não tem que receber a bola na frente. Em profundidade. O Verratti, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter jogadores que usem bem os lados do campo para ele poder ser acionado, que é dividir a bola dentro da área, ganhar a bola de cabeça. Finalizar. Ou escorar para os caras que vêm de trás. A gente viu o Vasco nesse jogo tentar sair jogando por várias vezes. E o Flamengo tem um perde, pressiona, tem uma marcação alta muito boa. Os caras Acho são que o muito Maestro rápidos. falou isso na transmissão, não falou? Isso. Que o Flamengo, a diferença é que o Flamengo sai muito bem com a bola e o Vasco perdeu umas 4 bolas ali. Então, por que, cara, eu não tô no dia a dia, então por que não criar soluções pro Vasco tirar a bola e brigar pela segunda na frente, como o Racing fez contra o Botafogo aqui? O Racing não sai jogando uma bola, ele tinha um resultado e não ia correr riscos. E por que do Vasco correr esse risco tentando construir contra um time que tem uma marcação muito interessante, e muito letal, rápida, né? muito bem organizado. E o Flamengo não foi tão letal assim, porque ele perdeu chances que não está acostumado a perder quando rouba essa bola perto do gol. E por isso que eu acho que o Vasco teve muita dificuldade. E eu tô com o Flavinho quando ele diz que alguns falaram que o Vasco foi melhor, que o jogo foi mais equilibrado. Não, o Vasco foi muito melhor no primeiro jogo lá no Perfeito, no primeiro Santos. tempo. No primeiro tempo, o Vasco poderia ter feito um ou mais gols. Porque o Vasco conseguiu criar essas soluções de contra-ataque. Isso aí. E eu falei isso pro GV já. Só que anteontem, o Felipe Luiz, ele mudou um pouco da equipe. O Flamengo, ele é uma equipe totalmente ofensiva e bem organizada com os 4 atacantes, 3, né, com o Arrascaeta jogando por dentro. Só que no jogo contra o Vasco de sábado, ele tinha o Gerson do lado direito. E aí você tem um meio-campo muito mais controlador. Você tem um jogo que você tem muito mais controle da bola. E ele remanejou o Plata da direita para a esquerda. Mais um grande jogo do Plata. E o que o Plata consegue Tocou fazer? na bola o tempo todo, no primeiro tempo, tudo era no pé dele. E o que ele consegue fazer melhor do que o Luiz? É recompor melhor. Ele tem um senso de recomposição melhor. Ele tem um pé de pressiona que é bem parecido. Mas ele tem um senso de recomposição melhor. Por isso que às vezes o Felipe Luiz, ele pretere o Luiz Araújo, que é um cara muito mais finalizador, faz gols importantes, mas dentro da parte coletiva, o Plata consegue entregar um pouco mais. E aí, toda vez que o Luiz entra, ele faz gol. É isso! E quando ele remaneja o Plata para a esquerda, ele tira um pouco do ímpeto ofensivo do PH, e aí ele consegue segurar um pouco mais o Varela para se proteger e não dar mais espaço para o Ryan, que foi muito importante no primeiro jogo no Newton Santos. Então, o Felipe Luiz encontrou soluções para os problemas que aconteceram no primeiro jogo e o Vasco não conseguiu encontrar essas soluções para tentar reverter a partida. Então é isso, galera. Se está gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, fui!